Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos levando ao ar mais uma vez o canal São José I Santo, para que nós possamos, aos poucos, ir fazendo um trabalho melhor. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me impuseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes em calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me bem longe de ti. Mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ô Senhor, ô Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conhece a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz e união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu vou ler um pequeno texto aqui da carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo de 1 a 3. Ofereça o próprio corpo. Portanto, irmão, pela misericórdia de Deus, eu exorto a vocês, ofereça o próprio corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é, contudo, com todos os relacionamentos de vocês. Não se conforme em estar este mundo, mas transforme-se, renovando o próprio corpo de pensar, o modo de pensar, para que vocês distinguam qual é a vontade de Deus, o que é bom e agradável e perfeito a Deus. O texto é um pouquinho complicado, porque São Paulo, aqui nesse texto, ele vem direto ao ponto e se relaciona, com a gente mesmo. É o cuidado que nós temos que ter com o nosso próprio corpo. Se nós voltarmos o tempo que Paulo escreveu esse texto, nós ia dizer, mas aquele tempo era diferente. Mas o tempo de Paulo, e aqui ele está escrevendo de Coríntio para os Tessalonicenses, e Coríntio era uma cidade rica e miserável, Porque ela era rica, porque tinha uma cidade de 500 mil habitantes, ela não é uma ilha, porque uma pequena faixa de terra emenda ela com a Grécia, mas ela tem 2 portos marítimos. Tem um
do Mar Egeu e outro do Mediterrâneo. E a faixa é tão estreita que já naquela época chegava ali, apoitava navio de tudo que era lugares. E eles negociavam uns com os outros. Tanto tinha o comércio no lugar, como tinha entre eles, entre os marinheiros, que às vezes um tinha um produto, o outro não tinha. Então a faixa é tão estreita que eles trocavam produto e os carregadores faziam a transladação através do estreito, né? Mas a cidade tinha 500 mil habitantes. Prostituição, jogatina, uma massa rica, mas a maioria pobre, uma cidade de muito escravo. E ali tinha de tudo, tinha aqueles que se prostituíam porque queria e tinha aqueles que porque era forçado. Então, Paulo aqui está se referindo aos que já são cristãos, aos que já entendem um pouco desta matéria, para que não se conforme, para que zele do seu próprio corpo, porque na Bíblia algo interessante, diz: o pecado feito quando nós pecamos de qualquer natureza, o pecado é grave. Fala, mas o pecado do corpo, na própria carne, esse é gravíssimo. Então Paulo está prevenindo para que a gente zele pelo seu próprio corpo. Diz: não vá na onda. Então venha calhar com o momento de hoje, né? Que o nosso corpo parece que ficou banalizaram o corpo. Todo mundo banalizou o corpo. Não estou falando de todos, mas a maioria é assim. Diz: olha, mas tem coisa que parece natural, é natural, é normal. Não é não. Não é normal. Porque nós somos filhos de Deus, filhos e herdeiros, e co-herdeiro com Cristo. Portanto, não é normal a banalização do nosso corpo. Mas aí a gente não tem nada a ver com a vida dos outros, e se a gente vai falar disso, diz: olha, mas eu tenho o meu livre-arbítrio. Pois é, fica aí com o seu livre-arbítrio. Nós estamos levando aqui um texto da Carta dos Romanos, de São Paulo, o zelo pelo nosso próprio corpo. Esse é um grande feito, né? Um bem feito. Como no último vídeo que eu gravei, eu coloquei os nossos feitos, bem feitos, mal feitos. Então, cuidar do nosso próprio corpo, para não banalizar, isso é um bem feito que vai nos ajudar na nossa salvação. Fazer do nosso corpo um parque de diversão é um mal feito e um pecado mortal que vai nos levar às profundezas, né? E ninguém quer ir, né? Claro que ninguém quer ir. Mas nós hoje, mas o mundo está assim. O mundo sempre teve assim. Hoje nós temos uma diferença de cultura, de pessoas muito civilizadas, de pessoas muito avançadas, né? Muito cultas, que não misturaram, não, se desligaram do que pertence a Deus. A maioria já nem acredita mais, né? E, gente, é sério, nós não vivemos sem Deus, nós precisamos de Deus. E para viver esta vida, como diz Paulo ali, é preciso haver uma transformação. E essa transformação se dá de dentro para fora. Porque como é que eu vou zelar do meu corpo? Eu tenho que começar a pensar e sentir que o meu Deus me criou imagem e semelhança. Será se Deus gosta disso? Será se isso aqui agrada a Deus? Isso é uma pergunta que a gente fica fazendo. Mas se a gente viver em oração, se está sempre comungando o corpo de Cristo, nós vamos ter conhecimento, o Espírito Santo vai nos dando esse conhecimento
para eu saber se posso ou não, se o que eu estou fazendo é agradável ou desagradável a Deus. Porque é bom a gente fazer a vontade da gente, é maravilhoso. Olha, se tudo que eu quisesse fazer, eu pudesse, ia ser maravilhoso. E eu posso. Mas eu fui batizado. Eu recebo Jesus Cristo toda semana. Eu tenho o sacramento do matrimônio, eu tenho o sacramento da crisma, tenho todos os sacramentos, né? Já recebi até o sacramento da unção dos enfermos. Então eu preciso pensar. Eu posso? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então a questão do texto que eu trouxe aqui foi um acaso, que eu peguei esse texto, né? Não é para ferir ninguém, é só para dizer que nosso corpo é morada do Espírito Santo. Jesus diz, eu e o Pai viemos e nele faremos morada. Então essa é a questão, porque nós devemos zelar do nosso próprio corpo e não banalizar. Mas se alguém faz, nós não podemos ir lá e dar bronca nas pessoas, como se fazia antigamente, ou dizer que o que ele está fazendo é maligno, maléfico. Não, a não ser que a pessoa nos procure e venha pedir uma opinião, aí sim. Ou outra coisa, se isso aqui é pecado e é um pecado grave, você não faz, mas alguém faz e vocês são amigos e conversam sobre isso, você nunca pode concordar com ele que está certo. Porque se você concordar que está certo, você está fazendo parte do pecado dele. Não precisa ter briga, mas isso se vier pedir uma opinião. Pode, você faz, é bom, mas não está certo. Não ajuda, está tirando você do caminho da salvação. Não podemos esquecer que o Senhor já nos preveniu. Diz, olha, o caminho é íngreme, pedregoso, cheio de espinho, e a porta é apertada. Isso alguém pergunta para ele, Senhor, são muitos os que se salvam? Essa palavra do Senhor, não é a palavra de Paulo nem minha, não. Ele diz, faça tudo e mais um pouco para se salvar. Porque o caminho é íngreme, pedregoso e cheio de espinho. E a porta é apertada. Faça tudo e mais um pouco para entrar, para não ficar de fora. Então, a salvação é gratuita, mas eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer um esforço para que não me perca pelo caminho, não me perca pelas estradas, né? Porque tem são muitas tocaias, tanto do maligno como até de pessoas mesmo, e às vezes até de pessoas amigas. Então a gente está aqui para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para encaminhar aqueles que querem, aqueles que desejam. Como tenho falado muito do sacramento da penitência, tenho falado porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes até têm vontade, mas têm medo de se confessar. E esse medo de se confessar já não é da própria pessoa. Quando uma pessoa fica muito tempo sem se confessar, então ele cometeu muitos pecados. E na hora que você vai confessar, você não conta tudo. Você conta lá uma parte, o padre já te absolve. Porque a confissão, o gesto de você se dirigir e começar, Jesus já está te aceitando. Então o padre não deixa você mandar nem a metade, ele já te absolve. Mas aí bate um medo nas pessoas para não se confessar. E esse medo não vem da pessoa. Esse medo não é nosso. E se ele não é nosso, é de alguém estranho que nós não devemos nada para ele, que ele não tem valor nenhum e que não dá nada para nós, que não tem nada para oferecer para ninguém, a não ser a destruição. E quando ele faz isso é porque ele tem vontade de, através das pessoas, alcançar a salvação, o que vai ser negativo, isso não acontece. Ele vai ser aniquilado porque ele era um anjo do céu.
Mas não tem corpo, não tem alma, aproveita das pessoas, tá bom? Mas demais eu quero dizer que o zelo de São Paulo, é porque São Paulo era castro, né? Se fez castro, não casou, para se ocupar justamente com as coisas da igreja. E foi baseado em São Paulo e em Barnabé que mais tarde a igreja também criou o celibato. Porque antes os padres se casavam, mas os problemas eram imensos, os bispos se casavam, mas os problemas eram imensos. Então a igreja criou o celibato porque Paulo e Barnabé teve algum outro apóstolo e muitos discípulos que não casaram, porque eles não tinham tempo para a família, e Paulo era um deles. Ele diz, bem que eu queria, mas eu não tenho tempo. Então ele era casto, né? E aí ele tem autoridade para falar sobre o cuidado e o zelo pelo nosso corpo. E descobriu o que é agradável a Deus, que nós podemos agradar a Deus através do nosso corpo. Os casais é fácil. É só não trair um outro. É fácil agradar a Deus. Já para o solteiro é um pouco difícil, ainda mais no mundo de hoje, né? Mas, se a gente se esforçar, se a gente tiver um desejo sincero, consegue. Consegue. Porque quando a gente procura, tem ajuda para tudo, para todas as coisas. Mas o que importa aqui é que a nossa fé, que o nosso desejo e a nossa fé esteja sempre voltada para nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sempre voltada para o Criador, para o Salvador, e que a gente não perca essa nossa fé. O objetivo desse canal não é desfigurar, não é mostrar o pecado de ninguém. O objetivo é reanimar as pessoas que estão desanimadas. O objetivo é mostrar sempre a grandeza e o amor de Deus. O maior objetivo é sempre mostrar como Jesus é bom e maravilhoso, pois deu a vida para nos salvar. Você comece a meditar, tira um tempo e comece a meditar as chagas de Jesus, as 5 chagas de Jesus, que você vai ver que... E aquilo, quando ele sofreu a chaga, ele já estava todo arrebentado. Porque ao carregar a cruz da casa de Pilato até ali, devia ser uns 5 quilômetros ou mais, porque não podia ser muito perto, e arrebentaram ele tudo no cacete. Metade do sangue dele ficou lá no tronco, no pilar da casa de Pilato, onde açoitaram ele de verdade, depois carregou a cruz. Aí você vai ler, você vai ver e meditar a Santa Chaga do Senhor. E vai ver que não é nenhuma brincadeira. E ele fez aquilo por nós, por todos nós, por todos os que rezam, pelos que não rezam, porque Jesus tem uma coisa séria. Ele diz que para ele tem que ser quente ou frio. Porque morno eu vomito da minha boca. O que quer dizer isso? Uma pessoa que vive numa vida pecaminosa, ele também não tem muito equilíbrio próprio. Então é fácil de alguém que tem o espírito de cristão, o espírito de comunicação e um bom relacionamento com Jesus, trazer essa pessoa para a salvação. E é difícil você trazer o morno. Por quê? O que é que eu falo morno? O morno até vai na igreja, muitas das vezes até comunga, mas ele não tem certeza de nada, ele não tem um equilíbrio, ele não quer ter um equilíbrio. Por isso Jesus disse que esse é difícil. Os fervorosos, que quando a gente fala em fervoroso, alguém acha que é pular igual frango destroncado na igreja, é bater palma, é pular, não. Fervoroso é aqueles que têm uma fé firme, como os primeiros discípulos, que morria, mas não se entregava, não renunciava. Qual era a maior causa qual foi a maior causa dos martírios? Não renunciar ao nome de Jesus.
porque eles apertavam que se ele renunciasse o nome de Jesus e aceitasse o Deus pagão deles, que era o romano vivo, as piores porcarias, ele estava salvo, mas eles não renunciavam. Por isso a grandeza da fé está nisso. Tem pessoa que ele tem fé, mas vamos começar o seguinte, às vezes trabalha numa empresa grande, e se a empresa falar assim, olha, você tem religião? Eu não te quero. Ou você abre. Hoje tem gente que não, eu vou ficar com meu emprego. Né? As empresas não fazem isso, mas algumas fazem. Então, é não renunciar o nome de Jesus, por nada desse mundo. Não renunciar o que é santo. Não banalizar o nosso corpo. Não banalizar o corpo dos outros. Não fazer festa e nem tirar sarro das pessoas por isso ou por aquilo. Todas essas pequenas coisas vai nos acrescendo e vai nos ajudando a caminhar e tomar o caminho da salvação. Esse é o convite que eu deixo para todos que esse vídeo tiver alcance. É com muita alegria que eu levo a palavra de Deus a vocês e agradecendo desde já, né, porque o canal já está tomando forma, está melhorando. E o que está fazendo isso? São as pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando. Isso eu agradeço imensamente, não por mim, mas também por mim, mas porque o canal é de Jesus, é do Senhor, é para nós. Sem vocês eu não tenho para quem pregar. E se a gente não tem para quem pregar, São Paulo fala, como é que a gente vai pregar se não tem para quem? Ou como vai pregar se não é enviado, né? Isso está no capítulo 10 da carta aos Romanos. Então eu agradeço a todos, desejo para todos uma ótima noite, um ótimo final de semana. Tomara que eu não tenha magoado ninguém, porque o texto é um pouco pesado, mas também a gente procura não carregar a mão mais sobre isso. A palavra tem que ser dita, tem que ser colocada no ar. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Agradeço aos amigos, aos irmãos, às irmãs, aos parentes, a todos aqueles que estão participando desse canal. E desejo uma ótima noite. E para finalizar, desejo para todos os que esse canal tiver alcance a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me impusesse uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.